Flamengo vence o Criciúma com lance polêmico e gol do Gabigol. Ontem teve gol do Gabigol. Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Antes, eu sou Nicolas Alves, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder a notificação. Se você gostar do conteúdo, aquele likezão maroto, ó. Deixa o like, é importante demais pro canal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, sobre Flamengo 2, Criciúma 1. Um jogo que teve pênalti, teve confusão, teve discussão, teve de tudo. Teve lance esquisito, lance estranho, lance inusitado no caso, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo. Antes, preciso falar do gramado do Mané Garrincha. Tava acompanhando o jogo ontem, tava acompanhando o X, né? O Twitter, tava lendo algumas coisas e vendo o pessoal também comentar, principalmente o pessoal que tava lá em Brasília. O gramado do estádio numa situação complicadíssima, né? Muito complicada. O Flamengo levou esse jogo pra Brasília, mas assim, tem que pensar também na questão técnica. Não é só levar o jogo pra Brasília pra poder ter um público maior ou coisa do tipo, arrecadar um pouco mais. 6 milhões de renda ontem, né? Mais de 60 mil torcedores lá em Brasília e 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de renda. É muito dinheiro. Ajuda pra caramba. Agora, você tem que pensar também no ganho técnico. O gramado ontem lá deixou muito a desejar. Quem quiser pode até falar sobre isso nos comentários também, né? Muita gente aqui acompanhou o jogo, eu sei, e viu essa condição do gramado. Muito complicada a situação do gramado lá em Brasília, lá na tarde deste último sábado. Inclusive, hoje tem jogo lá em Brasília, né? Hoje o Juventude manda o seu jogo contra o São Paulo lá. Meu Deus do céu. Vai ser outra luta de novo. Mas vamos falar do jogo? Vamos falar de Flamengo 2, Criciúma 1. Gabriel volta a marcar, Pedro perde um pênalti, se redime, faz o gol de empate. O Criciúma no primeiro tempo começou fechadinho ali pra jogar nos contra-ataques. Tava na cara que a proposta do Tencate, técnico do Tigre, técnico do Criciúma, era essa. Sair na boa, jogar no contra-ataque, tentar uma bola ali, chegar com efetividade. E conseguiu, aos 34 do primeiro tempo, fez 1-0 numa falta muito bem cobrada pelo Trauco, ex-jogador do Flamengo, que ontem tomou no comecinho do jogo, tomou uma porrada no rosto do Gerson. Claro que foi um acidente de trabalho ali e tal, mas vou falar uma coisa pra você, naquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Você é louco, velho. E o Flamengo ontem, no primeiro tempo, até os 34 minutos, quando toma o gol, o Flamengo pressionou a equipe do Criciúma, mas sem grande efetividade. O Flamengo pressiona a equipe do Criciúma, tem a bola no campo de ataque, não deixa o Criciúma sair jogando, mas não consegue ser efetivo, né? Tem uma chance com o Pedro que ele manda por cima do gol, tem uma outra chance com que o Gerson não consegue chegar na bola, num cruzamento do Cebolinha, e só, o Flamengo não teve efetividade. Ficou próximo da área, ficou ali sempre rondando a área do Criciúma, mas não conseguia criar grandes chances. Aí, um pouco antes do gol, tem um lance que o Rossi é obrigado a fazer uma grande defesa e depois sai o gol do Criciúma, né? Sai o gol do Tigre. A partir daí, o Criciúma se fechou mais ainda. Porque 1-0, 0-0 tava bom pro Criciúma. 1-0, excelente, irmão. Excelente. Se der pra fazer o segundo gol, ótimo. Mas, a princípio, excelente. E o gol de empate do Flamengo poderia acontecer no primeiro pênalti dado, né? No lance do Arrascaeta, ele entra na área, tem uma dividida. Muitos vão dizer, não foi pênalti, enfim. Mas o fato é que o pênalti foi marcado pelo VAR, porque o próprio árbitro do campo não marcou. O Pedro vai bater o pênalti, o goleiro Gustavo faz a defesa. O Pedro bate fraco no canto esquerdo do goleiro, ele vai, agacha, pega, né? Cai e pega. 1-0, pressão, logo em seguida tem uma bola do Pulgar no travessão. Logo em seguida, na cobrança de escanteio, tem uma bola do Pulgar na trave. E aí o Flamengo tenta pressionar, mexe, entra outros jogadores, o Pedro... aos 30 e tantos lá do segundo tempo, empata o jogo num passe do Arrascaeta, que ontem não estava bem. Tanto ele como o De La Cruz ontem não fizeram uma boa partida. O meio-campo do Flamengo ontem, todo mundo na expectativa, né, de voltar às seleções, né, o De La Cruz e o Arrascaeta voltaram da seleção uruguaia. Ontem não fez uma grande partida, não. O ataque do Flamengo ontem não produziu tanto como vinha produzindo nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, exceto contra o Fortaleza, né, que também fez uma partida um pouco abaixo, mas esses jogadores não estavam em campo. O Flamengo ontem empata o jogo com o Pedro, né, num passe do Arrascaeta. E aí é o que eu falo do jogador diferente que você tem no elenco, você tem no time. De repente o cara não tá bem no jogo, mas uma bola ele muda a história da partida. E foi o que aconteceu ontem. Por isso que o jogador com um pouco mais de habilidade, um jogador como esse, pensador como o Arrascaeta,
Você não pode tirar ele só pelo fato dele não estar bem tecnicamente, porque numa bola ele pode resolver. Foi o que aconteceu ontem. Ele dá o passe pro Pedro, o Pedro empata o jogo, 1-1. E aí vem o lance no final do jogo, mais polêmico, eu diria que do final de semana. E poucas vezes eu vi um lance tão complicado. Eu fui até olhar depois a regra. Muita gente não tinha conhecimento, inclusive os próprios jogadores do Criciúma não tinham esse conhecimento. E o árbitro marcou sem titubear, não precisou de VAR, marcou no campo o pênalti. O que acontece? Jogaram uma bola de fora pra dentro do campo, uma segunda bola, e essa bola foi parar ali próximo da área do Criciúma. Num lance de ataque, o jogador do Flamengo vem pra área e o Barreto, o zagueiro do Criciúma, chuta essa segunda bola, essa bola extra, na bola que estava em jogo. Isso posto, através da regra, a bola é um objeto. Então, o que a regra diz? Qualquer objeto que for atirado em direção à bola de jogo, enquanto ela estiver em movimento, é marcada a infração, falta. Como era dentro da área, foi pênalti. Por quê? A segunda bola é considerada um objeto porque não estava no campo, só que foi atirado. Mas aí entra uma discussão. O juiz acertou no pênalti? Com relação à regra, sim. Ok. A regra fria é essa, né? Inclusive eu vi até ontem alguns ex-árbitros falarem sobre isso, tava lendo sobre, tava acompanhando depois também o próprio Paulo César de Oliveira no Sport TV. Outros árbitros estavam lendo declarações deles, né? Desses árbitros. E a maioria concordou com essa situação do pênalti. Agora, o próprio Salvo Espíndola no Twitter também colocou isso. Colocou até a imagem da regra, eu tava acompanhando ali. Agora, aconteceu o pênalti? Ok. Mas antes, a bola entrou em campo e, de certa forma, essa segunda bola interferiu na partida. Aí, falta um pouco, na minha opinião, posso estar equivocado, um pouco de bom senso do árbitro para parar o jogo e dar a bola ao chão. A partir do momento que ele viu a segunda bola em campo, era para ele ter parado o jogo, não deixado o lance seguir. Ah, mas era um lance promissor de ataque. Então, só que aí você evitaria esse tipo de situação. Dá a bola ao chão, dá a bola volta pro Flamengo. Acabou. Dá a bola ao chão. Dá a bola ao chão, para o jogo. A segunda bola foi atirada, mais uma vez, de certa forma, quem jogou a bola para dentro do campo foi um gênio, porque mudou o resultado do jogo. Indiretamente mudou, pô. Mudou. Porque se a segunda bola não tivesse em campo, tudo bem, o zagueiro do Criciúma, ele não deveria ter chutado a bola na bola que estava em jogo. Ele chutou. Tanto é que muita gente reclamou ontem, muita gente não tinha o conhecimento da regra depois, né? Eu, inclusive, não sabia disso. Eu vou ser sincero pra vocês, eu fiquei muito confuso. Muito confuso. Por isso que eu fui atrás, fui dar uma pesquisada, porque eu não sabia. Na hora que eu tava acompanhando o jogo ali, eu mesmo não sabia. Agora, para o jogo, irmão. Antes do lance chegar na área, para o jogo. A bola chegou a segunda bola caiu no campo antes. Se ele para o jogo e dá a bola ao chão, não tinha acontecido isso. Mas o pênalti foi marcado, o Gabriel faz o seu gol depois de muito tempo. O Gabriel bate o pênalti, bateu com uma frieza impressionante, tinha entrado no segundo tempo no lugar do Gerson e decidiu o jogo pro Flamengo. Tá voltando aos poucos a ser relacionado, a participar das partidas? Tá. No jogo contra o Fortaleza ele já tinha marcado um gol de empate, só que aí a arbitragem anulou, né? O VAR anulou o gol. E ontem fez o gol de pênalti, deu uma declaração depois do jogo lá. Eu tava até acompanhando o corte, ele deu uma declaração pro Premier, dando uma indiretinha ali na diretoria, talvez, né? Dizendo que não agiram certo com ele, algumas coisas que aconteceram ele discorda, tal e coisa e tal. Mas ele deixa o futuro dele em aberto. O Flamengo já demonstrou que não vai renovar o contrato dele, mas se ele faz um bom segundo semestre, de repente esse cara pode renovar aí por mais um ano. E outra coisa, ontem ele fez a 7ª partida pelo Campeonato Brasileiro. Então, em tese, ele não poderia jogar mais. Ele não poderia jogar mais por nenhum clube no Campeonato Brasileiro se não for o Flamengo. Então, dificilmente ele sai nessa janela para algum clube brasileiro. Se ele sair, é para fora do Brasil. Eu imagino, né? Eu imagino que se ele sair agora, ele não vai sair para algum clube brasileiro. Porque se ele sai para um clube brasileiro, para um Palmeiras, por exemplo, como estão falando que ele pode ir, ele não vai jogar o Campeonato Brasileiro. Então, praticamente, o resto da temporada ele perdeu. Vai entrar só em Libertadores e em Copa do Brasil. Aliás, só em Libertadores, né? Porque nem a Copa do Brasil ele poderia jogar mais, porque ele já foi relacionado, já entrou na Copa do Brasil em alguns jogos também, então não poderia jogar mais pela Copa do Brasil. Só pela Libertadores.
pelo Palmeiras. Então, não sei se valeria a pena ele sair agora não, pro Palmeiras ou pra algum clube aqui no Brasil. Mas é isso, Flamengo 2-1 em cima do Criciúma. Próxima rodada o Flamengo vai a Salvador enfrentar o Vitória da Bahia. E o Criciúma, o Tigre, recebe o Fortaleza. Tá certo? Gostou do conteúdo? Deixa o like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima. Fiquem todos com Deus, valeu!